LC. Não, perguntar a Cleiton se a situação do Inter em relação a tipo de marcação. O Inter ele tem prioridade em ter essa mistura com uma marcação mista, uma marcação por zona. E, como você disse, a questão da transição, pelo fato do Inter ter uma recomposição muito lenta, é o momento de a gente colocar, né, acelerar mais o jogo, colocar, de repente, até, ao invés de colocar o Ratão nesse jogo, colocar o Biel para ter essa velocidade pelos lados e zerar esse incômodo na reorganização defensiva do Inter. Mas você fala Ratão, Biel, já pensando pro segundo tempo, né? Isso, justamente. Sim. Com relação à marcação do Inter, é uma marcação mista em muitos momentos, só que tem muitas referências individuais. A prioridade do Inter é justamente pressionar o corredor central, induzir o adversário dos lados do campo e aí encaixar a marcação ali para tentar recuperar a bola e sair em velocidade. Inclusive, se a gente pegar assim, o confronto mais recente, assim, emblemático do Inter contra o Fluminense, o Inter conseguiu pressionar o Fluminense, cara, que talvez seja um time com o maior repertório de construção do país. Então, é um ponto muito forte do time do Internacional. E com relação a planejar o jogo contra o Internacional, eu acho que o Bahia tem que pensar em vários momentos, né? É interessante saber quem começa o jogo e quem termina. E o que o Bahia quer para o jogo. Pode ser que no segundo tempo tenha um cenário mais propício a campo aberto, e aí seria interessante ter esse jogador de velocidade. Mas é interessante saber se o Bahia vai tentar construir desde o início da partida, aceitar essa pressão do Internacional e querer vamos dizer, construir para superar essa pressão e acelerar. Agora é importante saber também se talvez o Bahia vai querer manter esse padrão de sair um pouco mais na bola direta, que eu acho que talvez para isso tenha que melhorar muito do jogo aéreo. O Bahia é uma equipe que, das vezes que adotou essa postura de sair no chutão do goleiro, teve dificuldade para ganhar a primeira e segunda bola. Então, nesse tipo de situação, a bola que ela vai rápida, ela volta rápida também. E talvez seja prejudicial. Então, acho que se o Bahia pensar em começar a jogar num perfil mais de construção, é interessante ter mecanismos para jogadores que tenham facilidade em lidar com esses espaços curtos, mas também usar as costas do Internacional, né? As costas da última linha. Mas eu acho que, no final das contas, é interessante saber justamente isso. O Bahia vai ter opção para começar o jogo e também vai ter opção para terminar o jogo. Se a gente analisar que tem Juba, tem Biel, tem Rafael Ratão, tem Ademir, a gente está falando de muitas opções e, de fato, eu acho que a maioria deles tem essa característica de serem jogadores leves, né, de velocidade. Por exemplo, o Ratão tem uma característica mais de força do que o Biel, mas os dois entregam em cenário de campo aberto. Então, acho que qualquer um dos jogadores que forem escolhidos, eles vão estar bem embasados ali para o jogo. Maílson Francisco dos Santos, ele não mandou mensagem, mas ele está colaborando. Na verdade, ele está já concorrendo, que ele não é besta nem nada, porque ele mandou Pix de 10 conto. Ele está concorrendo ao sorteio que vai acontecer amanhã desta relíquia, a camisa do Bahia, bicampeão do Nordeste de 2002. Essa camisa que foi usada pelo aquele time inesquecível com Robigol, Nonato e Sérgio Alves, pode ser sua, tá? Qualquer colaboração financeira a partir de R$10. Pelo Pix, que está aparecendo aí na tela, darino.cena@gmail.com. A chave Pix também está fixada nos nossos comentários. A confirmação é para Helena Produções, que é o nome da minha empresa, em homenagem à minha saudosa vovozinha. Superchat e Super Stickers a partir de R$10 estão todos concorrendo também, e membros novos e antigos, né? E o Maílson já depositou aqui os 10 contos dele via Pix, que ele não é besta nem nada. Deixa eu mandar um salve também pra galera que tá aqui no chat. Pedro Augusto Vivas, Darino, concordo com você, a história de Gilberto no Bahia é bonita e foi muito importante, porém, a época dele passou, precisamos pensar alto, evoluir. O Bahia não pode ficar sempre olhando o retrovisor. Gutenberg Oliveira, o torcedor do Bahia pensa pequeno, chega de viúva. Elismar Santana vai contratar jogador de 35 anos para o banco. Acorda, torcedor do Bahia. Vamos pensar em um jogador tipo Marcos Leonardo dos Santos, 19 anos, e fazedor de gols. David Dias, nosso membro, beijo, David. Darino vai ser 1-0 gol de mão. O que importa são os 3 pontos. Por mim, dane-se, tomara que meta a mesma bola com a mão pra dentro e quebra essa zorra do VAR. Vamos puxar a energia da cabine do VAR. Pior que nem adianta, mas porque agora é lá em Brasília, né? Ou lá no Rio de Janeiro, né? A central do VAR. Oh, meu Deus, não dá nem pra dar uma pedra. Eu não falei isso não, viu? Edivaldo Moreira dos Santos. Bahia amanhã dá 4-0, do jeito que o Inter vier. É só nosso time ter cuidado. Os gaúchos costumam aleijar jogador do Bahia.
Em 88, os nossos atletas saíram de campo sangrando. Ô, Edivaldo, mas 88 pra cá já tem muito tempo, né? Não tô vendo ninguém ser aleijado, 35 anos. Eu só lembro daquele episódio com o Dodô, você lembra? Que Sim, foi índio, o zagueiro do Inter? Não, Bolívar. Bolívar, né? Bolívar. Ali foi criminoso mesmo. Lá em Porto Alegre o juiz não deu nem falta, eu acho. Não deu nem cartão, desgraçado. Nestor Lopes, Gilberto seria um excelente centroavante para... Ah, não, já li Nestor. Raimundo Salles está por aqui. Rafael TP. Eliezer Silva, Jean Martins, Fernando Caldas. A questão de Gilberto vir ou não está relacionado ao que o City pensa em termos de contratações. Por exemplo, se ano que vem ficarem Everaldo e Mingote, é melhor ter Gilberto. Mas aí não é possível, né? Não, Everaldo pode até ficar, mas Mingote acho muito acho que Everaldo vai ficar porque ele tem um contrato por mais uma temporada, pelo menos, né? Não se valorizou a ponto de despertar interesse de lugar nenhum. Acho difícil. Eu também não acho que vai surgir um Oriente Médio da vida. A não ser que ele receba uma proposta para voltar lá pro futebol japonês, mas eu acho que nesse momento de vida o cara nem tem interesse. Everaldo tá seguro, tem um contrato, não vai sair. O que eu acho é que a gente tem que reduzir o status de Everaldo no elenco e contratar um centroavante com mais repertório, com mais velocidade, com mais dinâmica de jogo. Né? Mas vai que ele faça 2 gols na quarta. Não, eu já falei isso aqui. Se ele entregar um gol até o final da temporada, ele não recupera, ele não muda pra mim o status dele em relação à próxima temporada, velho. Porque... Não, realmente. Eu brinquei com essa situação, porque realmente fazer o recorte geral de Everaldo é horrível. Não vou esquecer tudo que ele me fez sofrer. Aliás, não faz mais do que a obrigação de começar a quitar essa dívida comigo e com a torcida do Bahia, principalmente. Agora, velho, eu tava ouvindo aí vocês comentando, né? E aí, Cleito, eu queria sua palhinha também. E isso que vocês conversaram aí reforça o meu otimismo em relação ao não rebaixamento. E repare, é um sintoma também desse novo momento que nós estamos vivendo. A luta contra o rebaixamento é uma novidade na trajetória do Bahia recente? Infelizmente, não. Mas a luta do rebaixamento com esta qualidade técnica, com este material humano para sair de lá, é algo inédito. Toda vez que a gente estava no fundo do poço, era o quê? Aqueles times cheios de refúgio, jogadores que não estavam rendendo, você olhava o banco de reserva, não tinha solução, a solução era sempre quem não estava jogando, só naquela esperança van de que ia resolver, quando o cara entrava não representava absolutamente nada. Por quê? Porque eram elencos limitados tecnicamente. Mal geridos, né, pelas diretorias, com treinadores muitas vezes também fracos e tudo mais. E repare, hoje o cenário é completamente diferente. A gente está nessa situação que nós estamos, por erros do treinador passado, por equívocos da diretoria, inegavelmente, mas a gente tem muito material humano para ter um campeonato ainda de segurança, né? Porque, velho, olha o que vocês falaram aí, né? Só do meio para frente, Ademir, Ratão, Biel, Juba, Cauli, Tassiano, né? Rapaz, velho, não tem como jogar toalha com um elenco desse. É o supra-som, era top 5 do futebol brasileiro? Não é. Mas se a gente for comparar a outros momentos de angústia que nós vivemos nessa reta final de campeonato, lutando contra o rebaixamento, tem talento de sobra para sair dessa situação. E eu quero que você e Cleiton comentem, LC. O recorte, Darina, até se você olhar na tabela, de 11º até o 16º, que nós estamos, todo mundo está no bolo. Todo mundo tá no bolo, né? Então não dá pra gente dizer assim, fazer um cenário em caixa as bruxas, onde só o Bahia tá em um momento complicado. Até o Cruzeiro, se vacilar aí, vai entrar nesse bolo também. Né? Então, assim, acho que o Bahia tem condições, né, de a gente fazer, né, construir resultados. Né? Acho que é esse o momento que a gente precisa, construir resultados nessa semana, algo que a gente nunca fez no campeonato. A gente precisa dessa sequência de bons resultados, porque o Santos também teve esse momento, né, de sequência de resultados. O Bahia não conseguiu fazer essa sequência. Né? Então, acho que a gente precisa, né, entender esse cenário de sequência de resultados. Acho até com esse desenho que o Cleiton trouxe do Inter, mostrando fragilidades e também defeitos, acho que a gente também não só a questão da pegada da escola gaúcha de marcação, mas também a gente entender que eles podem dar campo para a gente jogar. E aí, como eu falei na live lá no canal ontem, a gente precisa ser assertivo. Como foi no jogo do Goiás. Recebeu o passe de Cauli, Everaldo fazer. Recebeu um cruzamento, um lançamento do Tassiano, chegar lá e fazer. Então, tudo que a fragilidade do Inter, ele, como o Cleiton trouxe, a gente utilizar essas fragilidades e ser assertivo. É o recado de Eu acho que vai ser um jogo massa. Sabe? Assim...
é evidentemente que eu não queria essa emoção toda no jogo do meu time brigando pelo que a gente tá brigando, né? Mas tem tudo pra ser um jogo lá e cá, porque o Bahia, como o Cleiton falou, precisa do resultado, pelo menos 40 mil na arquibancada, querendo que o time vá pra cima e que a gente saia desse sufoco quanto antes. O Internacional não costuma ser defensivo, também vem com sua marcação agressiva. Acho que vai ser um jogo de trocação, de muito espaço nas costas dos zagueiros, tem jogadores de velocidade. Eu acho que o Bahia tem tudo para se dar bem, porque o que o Cleiton falou também. O Inter tem dificuldade de finalização das suas jogadas, né? O Inter transita muito no campo de ataque dele, no campo de defesa do adversário, mas tem uma dificuldade grande de finalização. E o principal finalizador do Inter, que aliás foi um cara que falhou no momento mais importante da temporada, que é o Valencia, na semifinal contra o Fluminense, está fora. Então, assim, eu acho que vai ser uma trocação e a gente com mais possibilidade de vencer esse jogo. Cleiton, eu queria que você falasse deste panorama que você acha do que vai ser, do que vão ser as propostas de jogo dos dois times e também sobre, né, esta oferta de talentos no elenco do Bahia, muito diferente de carnavais passados. Sobre o Inter, a gente precisa contextualizar o que é o Inter antes e depois do Mano Menezes, né? Porque se a gente olhar as estatísticas do Inter, até viralizou muito, né, a quantidade de gols feitos e tal. Era uma característica do trabalho anterior, ser um time mais equilibrado entre as fases, fazer poucos gols, mas também tentar ceder poucos gols. O Mano tem essa característica nos trabalhos, né? Quando o Kudê chega, ele tenta mudar um pouco isso. E o Inter hoje é um time que faz mais gols, mas também que sofre mais gols. Até ele acabou de chegar, né? Ele está implantando as ideias dele. Então, obviamente que uma coisa vai funcionar bem no primeiro momento, outra coisa não vai funcionar tão bem assim. E é aí que o Bahia pode se aproveitar. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de intensidade, que vocês falaram muito aqui no início do programa, quando a gente fala do Inter, que tem muito desfalques, né? E alguns reservas que são bons jogadores vão precisar jogar, isso também reflete em um banco de reservas um pouco mais fragilizado. E isso é interessante, porque quando a gente fala de intensidade no jogo, vai ter momentos em que o Inter, por ser um time muito pressionante, vai ter esse desgaste. E vai ter o momento de baixar a intensidade também no jogo. E talvez seja esse o momento que o Bahia vai ter que ser inteligente para usar as peças do banco de reservas para tentar, de fato, contrapor e se sobressair nesse momento de maior intensidade. Então, acho que passa muito por isso aí. E com relação a essa situação de briga por rebaixamento e questão do plantel do Bahia, eu acho interessante contextualizar primeiro o que é esse Campeonato Brasileiro do Bahia. Porque a gente fala muito em virada de chave e aumentar o nível de competitividade. E, por exemplo, eu acho que isso passa muito também por conseguir resultados positivos em sequência, por mais que a gente entenda que o Brasileirão não permite isso com frequência, né? O time ganhar 4, 5 jogos. Normalmente o time mantém uma sequência ali de jogos sem perder, mas tem empate, tem resultado de vitória ali no meio. E na minha visão, tá? Na minha opinião, essa virada de chave do Bahia, ela já aconteceu a partir do jogo contra o Grêmio. O Bahia era um antes e é outro depois. Só que, de fato, o Bahia ainda está pesando o início de Campeonato Brasileiro, que foi muito abaixo. Mas se a gente pegar posteriormente ali o jogo da Copa do Brasil, que para muito torcedor foi o sentimento ali de que a equipe demonstrou um padrão de competitividade acima, o Bahia tem mantido até uma série de resultados positivos em casa. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Bragantino, empatou com o Santos, empatou com o Vasco, mas assim, teve uma mudança de cenário ali. De fato, o Bahia não vai ganhar todos os jogos, assim como o Botafogo é líder, não ganha todos os jogos, tem time no meio da tabela que não ganha todos os jogos, mas eu acho que o Bahia já mudou, já melhorou um pouco esse padrão de competitividade. Mas, obviamente, que o campeonato ele é o campeonato desde a primeira rodada, né? E isso acaba pesando no desequilíbrio. Mas, de fato, o Bahia hoje é um time muito diferente do que era anteriormente, porque muitas vezes o Bahia se colocava nesses cenários de briga por rebaixamento, muito por conta de perder peças cruciais, que não tinha condição de segurar, acabava fragilizando a equipe, interrompendo trabalhos de treinadores que estavam fazendo bons trabalhos no aspecto tático e técnico, mas que de fato o resultado pesava para a decisão de manter ou não esse treinador. Então acho que o cenário hoje do Bahia é totalmente diferente. O Bahia teve a mudança de treinador, mas não por achar que teria que demitir. O Bahia se reforçou no meio do Campeonato Brasileiro, melhorou o nível do plantel, então acho que de fato é uma condição totalmente diferente do que o que acontecia nos anteriores. Nos anteriores, normalmente o Bahia perdia essas peças principais e tinha essa ruptura de trabalho, e nesse ano não, pelo menos o indicativo é que o Bahia foi no mercado, incorporou mais o elenco, e se a gente observar, quando a gente fala de montagem de elenco, o Bahia sofreu isso no início da temporada, né? Contratar um time novo e tal. Só que se a gente observar o nível das contratações
do meio da temporada para o final, ela já tem um padrão melhor, porque você já consegue perceber o que, que você tem no seu time, quais são as suas fragilidades, por mais que você não consiga sanar todas as dificuldades que você tem, mas a gente consegue perceber esse nível de impacto dos jogadores que chegaram, né, na janela de meio para o final do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que a perspectiva é diferente, eu acho que o Bahia tem tudo para conseguir resultados positivos. O jogo contra o Inter é importante ressaltar, Darino, vai ser um jogo extremamente difícil, o Bahia precisa do resultado, o Inter também precisa do resultado, eles também estão nessa situação de poder brigar pelo rebaixamento ou não, mas o Bahia tem possibilidade de fazer um bom jogo e tentar sair com resultado positivo. Não, tem a possibilidade não, meu irmão. O Bahia tem que fazer um bom jogo e sair com resultado positivo. Possibilidade, num contexto como esse, se o Bahia não ganhar do Inter quarta-feira, vai ganhar quando? Todo respeito ao Inter, né? Porque vem de um resultado positivo, a torcida tá super confiante. Você tem o resgate de um jogador como o Everaldo, né? Ou pelo menos o ensaio de um resgate de um jogador como o Everaldo. O Inter fragilizado. O Bahia com todo o elenco à disposição. O que tem de melhor. Então, assim, velho, eu entendo a sua perspectiva de análise, mas o Bahia tem como encarar como uma obrigação ganhar esse jogo, velho. É uma questão de sobrevivência no campeonato. Sobre o que você falou, eu vou discordar de você um ponto e vou olhar para frente diante da sua análise, né? Para mim, o Bahia só vai virar a chave no campeonato quando o Bahia conseguir uma sequência de vitórias. Enquanto o Bahia ficar vivendo de espasmos no campeonato, de ganhar um jogo e aí entregar paçoca no outro, eu acho que a chave não virou. Porque você não consegue aquele acréscimo de confiança que eu acho que está faltando pro próprio elenco. Os caras têm que provar que são capazes de ganhar 2 jogos seguidos, né? E, velho, uma semana melhor do que essa não há. Você conseguir um resultado histórico contra o Goiás, como conseguiu, e ter 2 jogos na sequência em casa contra equipes fragilizadas, o Inter desfalcado e o Fortaleza dando muito mais prioridade à final da Sul-Americana do que à final do Campeonato Brasileiro. Então, pra mim, a chave só vai virar quando ganharmos 2 jogos consecutivos, mas entendo que o momento técnico do Bahia é muito superior ao do Renato Gaúcho, por exemplo. Porque, repare, rapidinho, só pra terminar aqui. Mas o momento técnico é superior, né? O Bahia tá ganhando com mais frequência, né? O Bahia conseguiu mostrar poder de reação naquele caos que foi o momento crítico do jogo contra o Goiás. O Bahia tem o melhor ataque do segundo turno, né? Eu acho que o nível de competitividade do Bahia mudou, mas é um time ainda cheio de problemas. Sobre a formação do elenco, Cleiton, eu tô com você de que o Bahia fez contratações pontuais importantes no meio da janela. O problema é o todo caótico do processo, entendeu, Cleiton? O Bahia já poderia ter um time mais consistente antes dessa janela. O Bahia fez leituras muito equivocadas. Você vê, pagou 18 milhões no Chaves, um jogador que agora vai ser colocado em disponibilidade para venda, provavelmente para o mercado europeu, né? Você só trouxe o Camilo Cândido nesse último momento da temporada, ficou insistindo com Chaves ali até se tornar insustentável a utilização do cara em jogos na Fonte Nova. O Diego Rosa tá aí, a gente não sabe até hoje para que veio, né? Então, assim, eu só acho que o Bahia errou demais. Errou muito no meio do processo, está pagando por isso, e parece, pelo menos, que encontrou uma luz no fim do túnel para a gente terminar a temporada tranquilamente. Agora, aquilo que eu queria falar de futuro. Pô, se a gente for pensar na base que está montada para o ano que vem, são reforços pontuais. Para o Bahia ter um senhor time, né? E aí com mais tranquilidade, sabendo o caminho das pedras, acho que com um treinador melhor do que o treinador anterior. Então, assim, é por isso que eu digo, foco total para evitar esse tragédia que seria o rebaixamento, mas o ano que vem, o nosso horizonte é muito positivo, né? Se você for olhar para o ano que vem, o que é que falta para o elenco do Bahia? De repente, esse volante de mais pegada, um lateral direito reserva para Gilberto, resolver essa questão da zaga, mas eu acho que Raul Gustavo e Marcos Vitor podem mudar o status nesse elenco para colocar Vitor Hugo para fora do time titular e trazer mais força, né? Mais confiança para aquele setor. Você tem o Marcos Vitor, que eventualmente, a depender do momento e da sequência, pode até ser titular desse time. O Gabriel Xavier em constante ascensão, né? Lá na frente, a questão dos pontas, o Bahia pode trazer mais um ponta no nível dos caras, mas é uma necessidade? Não é. Você tem Juba, você tem Biel, você tem Ademir, você tem Ratão, né? Resolvendo esse problema da centroavança, trazendo uma sombra para Cauli, cara, né? Temos tudo para fazer uma temporada do ano que vem mais condizente do que são as ambições da torcida a partir da chegada do Grupo City, Cleiton.
Quando a palavra virada de chave é uma palavra que eu não gosto, inclusive, eu não gosto dessa palavra, mas a gente acaba usando porque é pauta, né? Enfim, eu acho que o que gerou essa discordância sua foi até essa expressão. Mas assim, quando eu falo de virada de chave, eu estou me referindo à evolução de fato, do que era o Bahia antes daquele jogo contra o Grêmio e do que passou a ser o Bahia depois do jogo contra o Grêmio. E aí, eu acho que quando a gente fala de necessidade de resultados em sequência, é muito por conta disso, né? Dos pontos que o Bahia perdeu no início da competição e que está precisando recuperar agora. Uhum. Mas com relação à montagem de elenco, eu acho que é muito por isso, Darino. Quando o Bahia monta uma base, né, e que tem todo esse processo de consolidação de uma ideia de jogo, dos atletas se conhecerem, né? Porque, por exemplo, o Bahia não só contratou um elenco novo, é um vestiário que ele precisa ter identidade ali, ele precisa se relacionar, entender quem é a liderança, quem é o jogador que se comporta de tal forma. É a relação entre pessoas ali que estão se conhecendo, muitas delas, né? Sim. E aprendendo a conviver em grupo. Então, assim, quando a gente fala de montagem de elenco, não é só o que está ali no campo. É a relação diária desse plantel com relação aqui ao clube, enquanto cultura. Então tem todo esse processo aí. E eu acredito que a partir da próxima temporada, e com certeza o Brasileirão vai dar essa expectativa, né, do Bahia se manter na Série A e conseguir pensar com tranquilidade na sequência, é uma equipe com muito mais casca, né, com muito mais forma. E aí até para parâmetro de avaliação de quem você vai trazer, é muito mais fácil de ser assertivo, porque você já sabe o que você tem e já sabe o que você precisa. Amém. Esmeraldo Neves de Queiroz Neto mandou aqui o Pix ó, de R$10 e a mensagem, ó, quero ganhar a camisa do Bio do Nordeste. Você já tá concorrendo, né, Esmeraldo? Faça como ele, ó. Qualquer colaboração financeira a partir de R$10 pelo Pix, que tá aí na tela, darino.cena@gmail.com, pelo Superchat ou pelo Super Stickers, a partir de R$10 está concorrendo. O sorteio acontece amanhã na live pós-jogo de Bahia 3, Internacional 0. Todos os membros estão concorrendo também. A camisa é essa aqui, ó, essa relíquia de 21 anos, a camisa do Bicampeonato do Nordeste de 2001, 2002. Darino? Rapidinho, só ler aqui a mensagem de Ângelo Ricardo da Lima Moreira. Giba seria melhor banco que Everaldo e poderia se aposentar aqui e trazer um 9 para ser titular. Ele quer vir e vai dar sangue e merece encerrar aqui. Ângelo também mandou a mensagem de R$10 e está concorrendo, Cleiton Sampaio. Não, só para comentar com relação ao que você falou, né, na necessidade do resultado. Claro que o Bahia joga em casa, tem a necessidade do resultado, está brigando pelo rebaixamento. E a gente até falou isso, né, na necessidade de melhorar aspectos de construção para tentar ter mais a bola e tentar buscar o resultado de fato. Mas quando a gente fala do Inter, eu concordo que o Inter está fragilizado por conta dos desfalques, né, isso é evidente. Só que assim, eu não acho que o momento do Inter é ruim. O Inter foi desclassificado no jogo num confronto, né, contra o Fluminense na Libertadores, em que o Inter foi muito superior em boa parte do jogo, principalmente no jogo de volta. Só que o futebol tem dessas coisas, né? O atacante lá perdeu muitos gols, o Fluminense foi lá, fez os gols, mas assim, e posterior a isso, porque a eliminação para o Inter foi aquele sentimento de frustração, mas o sentimento que, ó, esse time pode dar uma resposta. E posterior a isso, o Inter acabou de ganhar um clássico contra o Grêmio. Então é um time que também vem motivado. O Bahia tem a necessidade do resultado, o Bahia joga em casa, vai precisar se impor, mas eu acho que o Inter vem fragilizado, mas muito motivado também. É só isso que eu gostaria